Boa noite, caros ouvintes, bem-vindos a mais um À Conversa. Esta noite temos connosco a professora Ana Paula Avelar, licenciada em História e mestre em História Moderna pela Universidade de Lisboa, com doutoramento na Universidade Aberta, académica de número da Academia Portuguesa de História, membro da secção de Arte e Literatura, da secção de Estudos Luso-Árabes e da Comissão Asiática da Sociedade de Geografia de Lisboa, investigadora integrada no CHAM, investigadora colaboradora do Centro de História e Centro de Estudos Clássicos da FUL. A nossa convidada passou pela Universidade Nova de Lisboa, onde foi convidada a participar no curso de mestrado de História do Império Português, sendo responsável pela unidade curricular História Moderna de Portugal, séculos XV a XVIII. Professora convidada da Kean University e na ELTE Universidade de Budapeste, desde outubro de 2013 que é professora associada à congregação por tempo indeterminado na Universidade Aberta, onde leciona unidades curriculares relacionadas com as suas áreas de atividade científica, na licenciatura em História e nos Estudos Europeus, na área de Património e ainda em cursos de mestrado, nomeadamente nos Estudos Portugueses Multidisciplinares e Estudos de Património. O tempo que dispomos não me permite percorrer com maior detalhe o seu vasto currículo, de que já abordámos um pouco antes de iniciarmos esta conversa, mas destaca ainda o interesse na área dos estudos asiáticos, que lhe valeu em 2004 e 2005 o Prémio História dos Portugueses na Ásia, atribuído pela Fundação Oriente e Academia Portuguesa da História. Cara professora, seja muito bem-vinda, agradecemos que tenha aceito o convite de falar connosco hoje. Na sua atividade científica, elegeu fundamentalmente os descobrimentos e a expansão, sensivelmente do século XVI português, e sobretudo na viragem da expansão para o Oriente, como nos introduziu. Como período nuclear da história portuguesa e também europeia, pergunto-lhe de que forma é que o século XVI vai marcando os séculos que lhe seguiram, com repercussões várias na escrita de discursos, e talvez como um dos períodos que continuam a ser mais recuperados e utilizados ainda nos dias de hoje. Será que em 2021 estamos a mudar uma vez mais os nossos ódios e as nossas paixões sobre este período? Muito obrigada. Antes de entrarmos, portanto, na sua pergunta, ou antes de eu entrar na sua pergunta, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar convosco, poder falar de uma das minhas paixões, que é a história, e poder falar de um período que também me apaixona e com o qual eu não me consigo libertar. Ando sempre à volta dele, mesmo quando trabalho outros séculos que não o XVI, nomeadamente o século XIX, ou quando me interesso por questões como o orientalismo, ou quando mesmo desempenho atualmente funções, portanto, na Academia de Marinha e, portanto, sou levada a navegar por outras águas ou pelas mesmas águas as nossas, que é no fundo da história de Portugal. E não só, e da história europeia, da história, no fundo, do mundo em termos mais gerais. Entrando na sua questão, que é uma questão muito pertinente, há um historiador, ou melhor dizendo, um pensador que eu muito prezo, que é exatamente Dubois, que levanta uma questão relativamente ao período do Renascimento. Ele tem um livro, que é um livro que eu gosto muito sempre de o revisitar, que é Qu'y a-t-il aujourd'hui de la Renaissance? Portanto, a pergunta que ele faz é muito o que é que atualmente, o que é que no nosso presente temos de herança do Renascimento. E esta pergunta pode ser exatamente aplicada e aplicável ao período da expansão portuguesa neste século XVI, que é muito considerado como o nosso período de ouro, não é? E de que maneira é que esse período vai marcando ou vai sendo olhado pelo nosso presente. Do ponto de vista prático, ele continua a marcar o nosso cotidiano de uma forma muito, muito tangente e muito próxima. Ele está presente quando nós caminhamos, se estamos em Portugal ou se estamos em Lisboa, a minha cidade, no fundo, aquela macrocidade criada e muito alargada também no período exatamente dos descobrimentos, portanto, no nosso século XVI. Portanto, ele está presente nessa macrocefalia também que a capitalidade tem nessa altura, no período em que os descobrimentos alargam o seu espaço e a dimensão oceânica é uma realidade, e ele está presente nos contactos que no cotidiano nós vamos tendo. Está presente nas nossas heranças, nas heranças que nós deixamos e vamos encontrar noutros espaços,
portanto, em todos os continentes. Costuma-se contar aquela célebre história que em qualquer sítio onde nós vamos, por mais longínquo que seja, por mais pequeno que seja, mar ou terra, encontramos sempre um português. Portanto, e as várias histórias que vão sendo criadas e alguns mitos que vão sendo criados vão estando exatamente relacionados a essa nossa presença. Há a velha interrogação, como é que um país sendo tão pequeno consegue ter uma presença tão espalhada, uma rede tão constante de contactos interoceânicos, mas também interterrestres por todo um globo, e muito do ponto de vista prático, aquelas ideias de que nós realmente, uma realidade, nós realmente começámos a criar redes transatlânticas muito mais próximas, que estão na origem daquilo que nós vivemos atualmente como chamado período da globalização. Isto é, no nosso presente, os contactos iniciados, os contactos estabelecidos e até fortificados naquele século, a partir daquele século XVI, marcam os vários séculos seguintes, posteriores. Aliás, não é por acaso que nós somos a última nossa presença noutros espaços do ponto de vista de domínio imperial, e até pós-imperial, tem a ver com a saída em 2000 de Macau. Portanto, nós temos uma longa permanência, mesmo até em termos físicos, de poder noutros territórios, e há uma longa permanência que vai, no fundo, até aos alvores do nosso 21. Portanto, isto é, há uma presença constante nesses outros espaços. Portanto, essa realidade, seja do ponto de vista de uma herança, que muitas vezes se fala da chamada herança na língua, nos contactos interculturais que se estabelecem, é uma herança que nós temos presente e que também molda o nosso presente no espaço europeu, isto é, na nossa sede de partida, no nosso espaço de estar mais constante. Eu não quero monopolizar a conversa e, portanto, continuem. Não sei se respondi exatamente ao que me estava a perguntar, ou se algo que ficou por dizer. Para mim respondeu e introduziu já aí uma ideia, quer dizer, qualquer pequeno entusiasta de banda desenhada recorda-se logo que no Tintim aparece aquele velho marcador do Oliveira da Figueira e está em cada ponto, não é? E isso levava-me a outra pergunta. Nas redes transatlânticas, como introduziu, Portugal começou a construir, nos seus trabalhos privilegia sempre uma relação, parece-me a mim, reflexões sobre de que forma é que se olha ao outro, de forma é que se olhava ao outro em determinada altura, como é que se aceita ao outro. O historiador deve conseguir fazer, penso eu, convergir uma série de tempos na sua reflexão, na reflexão que faz. Mas isto, o público em geral nem sempre se permite essa reflexão, não é? Ou não entende, ou então questiona para que é que o trabalho do investigador, do historiador é tão importante, ou porque é que é importante. Isto acontece na ciência no geral, creio, mas sempre que a ciência é pouco objetiva, ou então pouco prática, parece-me. E isto era para questionar agora de uma forma. O valor da história deve ser sempre questionado em cada presente como uma verdade desse tempo ou como um conjunto de realidades possíveis? E aqui lá está, talvez o historiador responda uma coisa mais conexa e outra pessoa que fosse fora da área responderia outra, mas aqui a questão era para a professora. Muitas vezes a questão que se coloca é, e eu de certa forma introduzindo isso na minha primeira abordagem ao tema, relativa à sua primeira questão, que tem a ver exatamente com o que é o historiador, ou qual é que é a sua função, ou qual foi a sua função ao longo dos vários séculos em que escreveu, e para que é que ele escreveu.
Eu costumo sempre começar por recordar Aristóteles, portanto, no longínquo ano ele escreveu a Poética por volta de 353, 323 a.C., e nessa Poética ele estabelece a diferença entre literatura e história. E ele faz uma afirmação que diz, grosso modo, o historiador diz o que aconteceu, o poeta o que poderia ter acontecido. O poeta aqui deve-se ler também, portanto, seja um narrador, no sentido de narrador. E esta dupla valência na escrita do que passou, não é? Está sempre presente ao longo dos tempos, e nós vamos dando voltas, e nós vamos tentando exatamente adequar e transmitir aquilo que aconteceu, mas o olhar de quem escreve está também plasmado naquilo que escreve. Portanto, o seu intuito é um intuito de escrever o que aconteceu. O seu intuito não é de escrever aquilo que poderia ter acontecido. Ou melhor, não deverá ser o que poderia ter acontecido. É claro que os se's muitas vezes estarão lá. E, aliás, a tendência muitas vezes da nossa leitura no presente é: se o passado tivesse sido diferente, se isto tivesse acontecido, portanto, o percurso teria sido, ou tenta-se ser muitas vezes, tenta-se ter uma perspectiva quase que do visionar algo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. O caso do historiador, ou a postura do historiador, deve ser isto: cada historiador deve claramente declarar qual é que é a sua postura na sua escrita da história. É aquilo que eu defendo essencialmente. Isto é, não há uma única escrita da história. A sua própria escrita da história, eu que escrevo hoje, escrevo dentro de um quadro conceptual que é um quadro do meu tempo, interrogando as minhas fontes, e aí o historiador está sempre a trabalhar com fontes, seja que tipo de fontes ele esteja a trabalhar, sejam materiais, sejam imateriais, sejam aquilo que sejam as fontes orais. Portanto, nós trabalhamos com fontes, nós temos vestígios que interrogamos e depois interpretamos exatamente esses vestígios e trabalhamos com fontes num determinado tempo. Mas quem trabalha é o historiador e, portanto, também está marcado pelo seu presente e por aquilo que ele pretende fazer relativamente àquilo que escreve. Para que é que ele serve? Para que é que o historiador serve? Não é? E para que é que serve a história, não é? É algo que também marca a sua própria escrita, a sua própria função e a sua própria recepção. Porque estamos a trabalhar com o tentar ler, e nós lemos, passado, uma realidade que passou, porque no fundo na nossa escrita também há a questão do tempo, não é? Uma das dimensões fundamentais é a dimensão do tempo. Nós não podemos colocar categorias do presente num passado. Temos que reconstruir o mais aproximadamente possível essas mesmas categorias que naquele passado, portanto, formularam aquele presente passado. E o historiador, ao ler esse passado, tem que reconstruir essas mesmas categorias. Mas o historiador também é um sujeito. E, portanto, como sujeito, também interroga as suas fontes e interroga como é que elas foram feitas. Isto é, qual a origem, o porquê de elas terem sido feitas, o porquê de quem escreveu exatamente esses mesmos diferentes tipos de documentos, e temos que cruzar todas essas informações e lê-las o mais aproximadamente possível dessa realidade. E a leitura aproximada dessa realidade é preencher, no fundo, negros, para conseguir reconstruir aproximadamente esse presente que foi de um momento, um presente significativo no momento, que marcou realmente e que se materializou nesse mesmo momento.
não sei se terei sido suficientemente clara, portanto, porque no fundo aqui nós vamos trabalhar com várias categorias. Há no fundo sempre dois elementos, por isso é que eu há pouco falava no Jean-Claude Dubois, portanto, relativamente à questão daquele, o que é que ficou, qual é que é a memória, porque é uma preocupação que nós temos enquanto historiadores, para que é que o nosso trabalho serve, não é? Serve para quê? Ele serve para reconstruir realmente um passado, esse tal contexto passado, mas esse contexto passado é importante para se compreender esse mesmo presente e a evolução do próprio presente, e compreender melhor o presente. Eu tenho há sensações que nós, enquanto historiadores, vão ficando connosco, e vós, que também sois jovens historiadores, ou para-historiadores, ou proto-historiadores, portanto, também já sentiram, ou que são estudantes da história, também já sentiram isso. Eu lembro perfeitamente de chegar a Goa, eu não tinha, a primeira vez que cheguei exatamente a Goa, que estive em Goa, na velha Goa, e que em determinada altura eu chego, portanto, há a questão do calor, há a questão das temperaturas diferentes, já me estava a habituar, portanto, eu vinha de Delhi, portanto, já tinha a questão das temperaturas, já estava habituada a elas, mas Goa tem também um clima muito particular. E, portanto, eu chego a Goa, chego durante a noite, portanto, vou para o hotel, permaneço no hotel e depois saio. Saio exatamente de Goa e comecei saí mesmo da parte velha da cidade e comecei exatamente a andar por Panjim. E eu estava a andar por Panjim e a certa vez, mas eu conheço isto. Estou a falar em velha Goa, não é? Eu disse, eu conheço isto. Havia uma sensação de reconhecimento e depois vou exatamente junto aos Palmares e eu assim, eu conheço isto e eu conhecia isto através de quê? Porque durante tanto tempo tinha estado a trabalhar nas crónicas portuguesas do século XVI, em que estava perfeitamente mergulhada na escrita daqueles homens que estavam a descrever o chegar àquele espaço, que a minha sensação de reconhecimento sensitivo era como se eu estivesse a reconhecer aquele espaço, séculos e séculos passados. E eu não tinha estado a ler, nem tinha estado a ler nenhuma ficção de viagem por aquelas terras, não, eu tinha estado a trabalhar, a minha sensação de reconhecimento tinha a ver com uma sensação que eu tinha tido pela voz de historiadores portugueses que no século XVI tinham descrito a chegada àquele espaço. Portanto, o meu reconhecimento tinha a ver com esta situação. Até que ponto, de que é que isso me serviu? O ir serviu-me sim, e há um dos nossos grandes historiadores, o Luís Filipe Tomás, que realmente defende exatamente a necessidade de se conhecer o espaço para se poder percepcionar, portanto, as realidades. Eu acho que sim, embora eu não defenda que seja necessário exatamente essa materialidade, mas sim, é importante conhecer exatamente esse espaço, vivenciá-lo, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, no fundo, aqueles historiadores que no século XVI, estou a falar da minha experiência pessoal, não é? Portanto, que no século XVI descreveram aquele determinado espaço, descreveram determinados acontecimentos, muito marcados por contextos e, portanto, e com a sua própria perspectiva, eu, através deles, conheci, ou melhor, conseguia reconhecer uma realidade. A realidade, neste caso, era uma realidade física, como é lógico. Isto para responder à questão de qual é que é a função, mas, ou melhor, como é que o historiador, penso que a ideia era um pouco essa, como é que o historiador se pode posicionar face a algo que ele não vivenciou nunca, porque o historiador, por a sua própria definição, é uma contradição quase, não é? A sua própria definição é, ele nunca vivenciou aquilo que escreveu, ou melhor, sobre aquilo que está a escrever, sobre aquilo que está a analisar, seja que historiador for, não é? Isto é, mesmo os historiadores contemporâneos, não é? Portanto, ao trabalhar,
Quando trabalham em termos de tempos, muitas vezes, claro, os historiadores contemporâneos têm que ter, sei lá, portanto, os mais recentes podem sim ter vivenciado, não é? Mas têm que também, ao mesmo tempo, afastar dessa sua vivência pessoal, no sentido de olhar para esses contextos e alargar exatamente esses contextos. No entanto, o historiador nunca deixa de ter o seu cunho pessoal e, portanto, nós também, o historiador no sentido, seja aquele que escreve com a ideia de escrever história, seja aquele que nos deixou documentos dos quais nós nos servimos para escrever a história. E ao fim e ao cabo, como também aparece no livro do Michel de Certeau, não sei se estou a dizer. Sim. Também estabelece também um certo diálogo entre a religião, a epistemologia, a metodologia, a semiótica, que convergem também nesta visão que o historiador depois tem para passar o que é esta história, para haver este diálogo, para poder haver este representar do que se passou no passado, passa a redundância. Não, o que é muitas vezes interessante é, muitas vezes também pode-se cair naquela questão, e é uma questão que eu muitas vezes tenho pensado. Nós recorremos a tantos instrumentos, e instrumentos tão variados e de áreas tão diferentes, que então vocês quase que não têm nada, isto é, porque é tanto que afinal não é nada. E não é exatamente, não é assim. Acho que a nossa área nos permite um olhar muito mais portanto, amplo sobre o nosso objeto, porque nós utilizamos vários utensílios para trabalhar sobre exatamente esse mesmo objeto e para descodificar esse mesmo objeto. Há pouco o João falou da questão de eu trabalhar a questão do outro, a visão do outro, e de ser uma área que me interessava e que me interessa e que me continua a apaixonar na atualidade em termos dos trabalhos que faço. Eu posso dizer que em determinada altura, quando faço o curso, e há pouco estávamos a falar das nossas casas, diferentes casas, no fundo, intelectuais que nós cruzamos. O João tinha falado há pouco do Certeau, um dos meus mestres, no sentido, portanto, a quem eu vou muito beber é o Ricard, por natureza de trabalho, e que me dá muitas pistas para poder reler e ler essa mesma atualidade, mas para não perder o que eu estava a dizer, a questão do outro e do olhar o outro, era um conceito chamado conceito de alteridade, era um conceito que na altura, quando eu começo a trabalhar, estamos a falar antes, portanto, na década de 90, quando eu começo a sobre ele discorrer e a utilizá-lo enquanto instrumento, era um conceito, o conceito de alteridade era algo que era muito trabalhado nos estudos literários. Portanto, era um conceito que era fundamentalmente trabalhado nos estudos literários e que nós estamos a falar história, estamos a falar, portanto, nos estudos historiográficos, na historiografia portuguesa, da altura, não era utilizado. Não se utilizava o outro, a questão da alteridade. Algo que atualmente, quer dizer isto, ninguém já... Não, é algo que já... Tudo o que não vem, tudo o que trabalha com cultura e que não aparece a alteridade, alguma coisa está mal no rei da Dinamarca. Portanto, não é isso que... Mas naquele tempo, que há muitos anos atrás, era um conceito que não se usava. Portanto, os colegas da área dos estudos literários usavam exatamente esse conceito, trabalhavam esse conceito, colegas, portanto, noutras escolas utilizavam, e era um conceito-chave para as suas leituras, mas nós aqui não o utilizávamos, portanto, não utilizávamos. Utilizávamos outros, mas este não utilizávamos. Portanto, isto para dizer que há conceitos que nós vamos, ou melhor, há instrumentos, porque este conceito é uma questão é um instrumento, não é? Quando eu vou buscar este instrumento para ler melhor, e porque é que estou a falar no meu caso pessoal, porque é que eu o utilizei, porque ele me deu a chave de leitura para determinado tipo de discursos historiográficos que eu encontrava e que me faziam, e essa chave de leitura aproximava-me desse mesmo contexto de leitura cultural, social, que eu estava a tentar descodificar.
E reparem que eu também trabalhava, portanto, fontes que eram fontes fundamentalmente historiográficas, portanto, registros, relatos de historiadores. Portanto, estava no fundo a trabalhar com alguém que tinha querido escrever, cujo intuito de escrita era escrever uma história, portanto, tinha um desígnio específico. Portanto, eu estava a descodificar aquele desígnio específico e a ver como é que era feita essa leitura e, naquele caso específico, até transmitido essa leitura. Mas este exercício, mesmo quando nós trabalhamos séries, aquelas séries económicas, não é? Portanto, nós também vamos encontrar essas... Há também intuitos, ou temos que descodificar os intuitos da elaboração dessas mesmas séries, portanto, que nós utilizamos e que nós podemos ler. Portanto, introduziu aí uma... Ai, Bruno. Vais questionar? Posso? Com licença. Esta conversa também me está a fazer um bocadinho lembrar as minhas aulas de fontes, tipologia das fontes, e nesse sentido eu recorri logo a um livro que passa por todos nós, a Apologia à História, que em certa medida também vai direcionar a nossa conversa neste sentido. Eu queria perguntar à professora uma questão que foi colocada a bloco na altura, mas que eu gostava também de voltar a colocar, mas fazendo um paralelismo com os tempos atuais. E a questão é a seguinte: a história, qual é, na sua essência, nos tempos atuais, qual é a sua função? Para que serve a história nos tempos atuais? Ligando um bocadinho também com o que estamos a viver, com todas as transformações que temos tido até aos tempos de agora, e acho que isso também era uma reflexão interessante, se a professora conseguisse. A história, no fundo, pode ou melhor, os diferentes tipos de registros históricos, portanto, a história é algo muito lato, e, portanto, há vários registros históricos, pode-nos levar a compreender realidades e pode-nos levar a compreender essas realidades e pode levar os decisores a decidirem melhor. Porque não é a história a madre de todas as coisas, portanto, não é esse princípio que eu defendo essencialmente. Agora, defendo uma coisa sim, é que a história, ou melhor, que nós termos o recurso à compreensão dos contextos de passados nos permitem decidir melhor no nosso presente e, portanto, poder criar perspectivas, poder perspectivar de uma forma muito mais ou menos dolorosa a própria realidade. Não é que a história se repita, não é que não sou de maneira nenhuma, e isso não é uma realidade, a história não se repete, exatamente. Não é uma questão de repetição. Agora, é uma questão de poder adequar as decisões e de não se perder tanto tempo no sentido porque se pretende evoluções positivas da própria sociedade, é isso que é, no fundo, a nossa perspectiva de futuro, não é? É um presente que nos possa proporcionar a todos um melhor futuro e, portanto, e para isso temos que ir decidindo. Ora, a história permite-nos conhecermos melhor as realidades e, portanto, ao conhecer melhor as realidades, podemos decidir melhor e automaticamente, no fundo, perspectivar melhor nessa perspectiva. Portanto, é isso que ela serve para o presente. E isso acontece nas mínimas coisas. Nós estamos a viver atualmente um surto pandémico europeu. É muito interessante ver, ou pelo menos quando nós olhamos para outros surtos pandémicos, e eu não trabalhei essa área, mas há colegas que se têm debruçado sobre essa área e têm-se debruçado, nomeadamente, por exemplo, no caso exatamente da forma como, por exemplo, Portugal foi respondendo a determinados surtos pandémicos e quais foram as soluções encontradas, não é? É muito interessante ver, eu às vezes portanto, ouvir exatamente essas minhas colegas, estou a falar de colegas porque realmente são duas colegas que conheço e que têm trabalhado exatamente essa área, especificamente. Portanto, ouvir até os resultados de trabalhos de investigação
que elas têm desenvolvido e perceber as soluções que foram na altura criadas, as soluções que deram, os resultados que deram, que foram obtidos, e, portanto, e esse conhecimento, por isso é que eu estava a dizer, esse tipo de conhecimento pode nos auxiliar. Portanto, nós não vamos ter só não vamos ter só, por exemplo, um auxílio daquilo que vai acontecendo e vamos conhecendo da história, mesmo do presente, do que vai acontecendo noutros países, mas que essa própria perspectiva histórica, isto é, um conhecimento desse passado, pode nos auxiliar nas decisões que tomamos. Portanto, e isso aí, a história auxilia a essa realidade. Há até a compreensão na relação com os outros e na relação com o outro, com a alteridade, porque nós somos capazes de perceber determinado tipo de atitudes, determinado tipo de formas de estar, que se não percebermos a sua história no sentido de heranças até, portanto, podemos não compreender. E, portanto, ao conhecer exatamente de uma forma mais precisa, mais cuidada, mais contextualizada essas mesmas realidades, algo que eu tinha dito há bocado, compreender as redes, compreender o geral, mas também compreender o local, a tal expressão que o meu colega muito preza, e instrumentos que nós usamos, portanto, ao trabalhar com uma história local, portanto, conseguimos aferir e precisar melhor aquilo que eu estava, as capacidades de decisão do momento, portanto, a vários níveis, as escalas mais comunitárias, as escalas mais alargadas, a relação com outras comunidades, portanto, naquilo que é a relação social com os outros, as relações culturais com os outros, portanto, e a história auxilia-nos a isso. Podem dizer, mas a sociologia também auxilia, mas a antropologia também auxilia, mas a etnologia também auxilia. Sim, senhora, que auxilia. Mas nós temos uma outra vertente. Devemos, enquanto historiadores, temos a perspectiva histórica, temos o Cronos, que nos dá essa dimensão de continuidade, transformações, coisas que se perdem-se, mas nunca se perdem, portanto, porque são, no fundo, readquiridas e muitas vezes ficam naquilo que são os chamados lados de memória, não é? E, portanto, porque há essa ligação umbilical entre as chamadas várias camadas, assim, dos vários níveis, no fundo, de construção de identidades culturais e das nossas identidades históricas, portanto, e isso é uma realidade que é preciso perceber, e por isso é que eu acho que a história, podem dizer, mas isto é uma historiadora a falar, é verdade, é uma historiadora a falar, sim, senhora, está a justificar a sua profissão. Se calhar também, mas há provas que não é só uma justificação de profissão. Portanto, na prova, aquilo que os meus colegas, os cientistas tanto gostam, não é? Que o cientificismo, portanto, uma sociedade tanto gosta, e que até foi exatamente no século XVI que nós começámos exatamente aquele experiencialismo que depois se vai transformar num experimentalismo, que é realmente a base para a ciência atual. Portanto, a estes níveis, nós somos a tal banda larga que atualmente é tão necessária para a formação. Pode não ser para a decisão imediata, mas para a formação é essencial. Para a informação do indivíduo, para a formação da sociedade, para a formação da comunidade, para a formação cívica. E, portanto, esse conhecimento e essa compreensão, até depois transformada em atitude, a história é um auxiliar fundamental. Há pouco referi uma coisa muito interessante que era um dos tópicos que eu agora introduzia, referiu que cada historiador deve declarar, posso estar a citar mal, mas era qualquer coisa assim de género, cada historiador deve declarar a forma como escreve a história. E pronto, temos visto, tem prestado o testemunho da forma como a professora escreve a história, e eu perguntava, o historiador atual
privilegia novas metodologias de trabalho. E às tantas temos sempre uma relação de dizer que lá fora, lá está, no outro, estão sempre mais à frente do que nós, e se calhar em comparação, neste caso com Portugal, e quando vemos as metodologias de trabalho, talvez não é? Talvez cada vez mais estejamos mais próximos. Mas será que o historiador português, ou internacional, neste caso seria mais o português, deixou de se incomodar tanto, se é que alguma vez se incomodou, a não ser pontualmente um ou outro, com problemas mais teóricos do método, sem ser a passagem para a parte mais prática da ciência, de conseguir chegar aos objetivos e não de os pensar, porque na nossa historiografia temos obras quase que conseguimos assinalar, não digo com uma mão, mas se calhar com as duas, as obras que se dedicaram no fundo a isto. Não, é verdade. É um trabalho que cada historiador deve fazer o seu, como me referi há pouco, de cada um deve declarar a forma como faz. Porque eu defendo e sigo que, até porque trabalho os discursos historiográficos, portanto é uma das fontes que eu descodifico também, que todo historiador é sujeito, portanto, e como sendo todo historiador é humano, todo historiador é sujeito, e como sujeito que é, portanto, informa a sua leitura através de conceitos que estruturam exatamente o seu olhar. Portanto, o olhar do historiador é um olhar de sujeito. Não quer dizer que seja um olhar incorreto. Muitas vezes sabe porque é um olhar, aquela célebre posição, muito positivista. Não, porque o facto é o facto e, portanto, o facto é inquestionável. Nem incorreto, nem neutro. Exatamente, portanto, porque aqui era a questão, porque é muito a questão da neutralidade, da introdução de uma neutralidade, mas se o sujeito, no sentido objeto neutro, mas não há objetos neutros, portanto, não há objetos neutros, quer dizer, isto é, porque os objetos são vistos, não é? E, portanto, ao falar e ao falar sobre esse mesmo objeto, portanto, eu posso chegar, aquilo que sabes, eu posso fazer, há pouco estava a falar das chamadas séries económicas, não é? Eu posso chegar a gráficos económicos, mas eu vou interpretá-los e ao interpretá-los eu vou dar a visão, o olhar sobre. O olhar não quer dizer, quando eu olhar, o olhar não é, o problema aqui muitas vezes é o olhar é incorreto, não é? Não, o olhar não é incorreto, necessariamente, claro, quando nós depois passamos, aquilo que há pouco estávamos, antes de nós começarmos a nossa conversa, quer dizer, quando realmente nós depois vemos os factos a serem distorcidos, portanto, e a leitura ser uma leitura perfeitamente sem nenhum instrumento conceptual questionado e como ciência, e é uma ciência humana, portanto, realmente há a leitura que tem que ser, no fundo, comprovada no sentido de ser verificada, portanto, ser um dado que é verificável, não é? Portanto, em termos de contexto, eu não invento, portanto, eu não vou ficcionar. Por isso, muitas vezes os historiadores, nós gostamos muito de escrever ficção, não é? Portanto, fazemos ficção. Mas isso é quando nós escrevemos ficção, e para isso temos o romance histórico, não é? E muitas vezes nós vemos, portanto, muitos historiadores, a par dos historiadores, portanto, os que escrevem história, nós vemos aqueles que escrevem romance histórico, ficcionam. E se qualquer coisa, porque é sempre algo que nos dá, e se qualquer coisa acontecesse? Portanto, isto é. Mas, portanto, não é a ficção, voltando àquilo, a leitura. Portanto, é uma leitura que tem que ser depois comprovada, portanto, no sentido por aquilo que é a nossa leitura do facto, tem que ser comprovada, pode ser aferida quando eu utilizo um instrumento mais fino e mais preciso, por isso é que há pouco falava na necessidade de dizer qual é o instrumento que eu estou a usar para o outro poder aferir a minha própria leitura, não é? Portanto, eu tenho o documento e depois o outro pode aferir se a leitura que eu estou a fazer, ou se eu utilizei o instrumento mais adequado
para fazer aquela leitura. Isso é como um médico, não é? Fazer diagnóstico. Portanto, por isso é que uns erram e outros não erram. Quer dizer, e o doente, o paciente e a doença é a mesma. Agora, eu posso ser capaz de ler, portanto, ter instrumentos de leitura do facto que sejam realmente mais precisos e que me permitam, então, fazer, portanto, chegar mais próximo da reconstrução, porque eu faço sempre uma reconstrução, da reconstrução daquela realidade do passado, sobre a qual eu me estou a debruçar. Por isso é que eu digo que é importante realmente esse trabalho de interrogação sobre o instrumento que nós utilizamos. Um pouco também, talvez eu muitas vezes digo, portanto, ou muitas vezes tenho feito aquela certa posição de que os historiadores podem ser muito positivistas, não é? Portanto, e muita gente diz, mas um historiador deve ser, por excelência, um positivista. Portanto, e positivista é aquele que diz realmente o facto. Pronto, não é? Mas ele, ao dizer o facto, também está a construir exatamente, porque o ato de discurso sobre é um ato pessoal. Não sei se estou a ser... Não estou a ser pode haver um empolamento daquilo que é, mesmo por esse positivismo. E eu até ia pegar nisso mesmo, porque, e usando um bocadinho aqui um termo mais científico, mas mesmo na história e em todos os recursos que nós temos disponíveis hoje em dia e com o qual nós analisamos, existem variáveis exteriores, mesmo na altura. Se hoje em dia existem, na altura também existiriam. Portanto, nós, quando os lemos, já temos de ter em atenção essas variáveis exteriores. Mais as variáveis exteriores que ainda existem hoje em dia. E como a professora dizia, a parte do... É impossível ser isento. Porque existem variáveis exteriores, existe sempre algo que toca sempre um bocadinho mais, ou que mexe mais da esquerda, ou mexe mais da direita, ou cá está a ser demasiado positivista, portanto, podemos olhar para a escrita da história sempre como uma interpretação, em vez de se calhar algo tão objetivo como... O Ricoeur, a esse nível, ele interrogava, e um pouco, o João tinha falado há pouco que se calhar os historiadores, eu acho que não, essa parte da questão eu não respondi. Os historiadores, se calhar temos poucos historiadores que se debruçam sobre a questão conceptual. Ou melhor, eu acho que há poucos historiadores que projetam, no sentido de escrita exterior, essa mesma sua interrogação sobre... Para dizer, realmente são poucos, o que nós podemos dizer quase que são pelos dedos. Os dedos portanto, chegam-nos para nós podermos, portanto, falar disso. Se calhar porque não quer dizer que os historiadores não estão, ao fazer um trabalho histórico, o historiador está sempre a interrogar as melhores ferramentas que deve usar para conseguir ler esse mesmo instrumento. Para conseguir ler esse mesmo dado, para conseguir ler esses mesmos contextos. Portanto, a história não é sempre interpretação. Eu não defendo que a história seja sempre interpretação neste sentido, interpretação quase que leitura de ficcionalidade. Quer dizer, eu penso assim, não, mas isso é o que tu pensas. Portanto, nesse sentido, aqui, não. Se for no sentido do Ricoeur, sim. Mas aí é muito determinado. Portanto, eu acho que se dizer isto, quer dizer, olha, ela pensa que não é tudo interpretação, não é tudo ficcionalidade, não, os factos aconteceram, não. Quer dizer, isto não é tudo teorias da conspiração, portanto, na estratosfera. Não. Se pensar no sentido de, ou melhor, a tónica muitas vezes que que muitas vezes nós nos interrogamos ou que passamos essa interrogação naquilo que é algum pensar, o escrever a história, e passamos essa interrogação de uma forma quase que, passo o pleonasmo, interrogativa sobre, e dizemos a interpretação ou o valor da interpretação é um pouco para dar a dimensão, na minha opinião, humana à escrita de... Portanto, é essa dimensão, a dimensão de leitura. Porque todas as ciências são leituras.
Quer dizer, portanto, e se disserem que a interpretação é a história, mas também que é a medicina que é a interpretação, e que a matemática é a interpretação, e que a física é a interpretação, e que a engenharia é a interpretação, então subscrevo inteiramente dentro dessa perspectiva, porque o fator humano intervém, está lá, portanto, e ainda bem. Quer dizer, na minha opinião, portanto, é esse nível. Portanto, mas somos, e depois há uma outra situação, aí depois os colegas também mais das áreas mais de ciências mais experimentais poderiam dizer, mas nós podemos fazer em termos de um contexto tão isolado que conseguimos, portanto, fazer a experiência e conseguimos, no fundo, reproduzir os mesmos efeitos. Nós trabalhamos com o tempo. E nós não conseguimos reproduzir os mesmos efeitos. E eu acho que ainda bem que não conseguimos reproduzir os mesmos efeitos, porque a nossa ciência é uma ciência do tempo, não é? A dimensão do tempo é aquilo que é, acho que o grande, talvez seja o grande desespero do historiador e a grande esperança do historiador, a grande novidade e o grande desespero. Desespero porque pode sempre pensar que nunca conseguiu e nunca conseguiu ler exatamente, não é? Portanto, é sempre, eu costumava dizer, eu muitas vezes só fazer, quando estava a fazer exatamente o meu doutoramento, cruzava muitas vezes na Alameda da faculdade, portanto, estamos a falar na Alameda, portanto, que vai à Universidade de Lisboa, e cruzava muitas vezes com um professor que foi meu professor, um grande mestre, que é o professor Borges Coelho, que ainda está entre nós e que está ainda a produzir. E eu cruzava-me com ele e ele virava-se, eu fui aluna dele, e ele virava-se para mim e disse-me, pronto, então como é que vai o seu Castanheda? Portanto, eu trabalhava, na altura estava a fazer a tese sobre o Fernão Lopes Castanheda, e ele virava-se a mim, portanto, provocava-me e dizia, então como é que vai o seu Castanheda? Mas olha que o meu Barros... E eu dizia-lhe sempre, professor, não, o meu Castanheda... Está bem, o seu Barros escreve muito bem, mas olha que o meu Castanheda, portanto, era o meu Castanheda e o seu Barros. Portanto, e o Barros para Borges Coelho seria o seu fantasma em determinado momento, como teve outros fantasmas. Para mim, o Castanheda era o meu fantasma, pronto, é o meu fantasma, o meu fantasminha, não é? Portanto, eu naquele período vivi com ele e quase que, e continuo ainda a estar. Portanto, isto é, por isso é que eu estava a dizer há pouco, no fundo é aquela dupla dimensão. É a dimensão, talvez, de uma infelicidade, porque o tempo não nos permite completamente, portanto, ler na integralidade aquele momento, mas se calhar exatamente por causa disso é que é tão fascinante, não é? Porque nos permite também sempre ir redescobrindo esses outros momentos. Mas lemos-los, isto é, nós não interpretamos tout court, portanto não é algo de criação. Isso é ficcionalidade. Também é fazendo e também gostamos muito de fazer, no sentido de quando a escrevemos. Mas isso é outro campo, que não o campo do historiador. Professora, peço desculpa, e João, desculpa interromper-te, mas nós temos uma questão de quem nos está a ver, e já agora colocava, é do Pedro Sands. Ele diz, antes de mais, queria saudar a professora Ana Paula Avelar, minha professora há uns anos em estudos europeus, sendo agora seu aluno em História e como economista de formação inicial, colocava-lhe a seguinte questão. Não lhe parece que a História como ciência se está a diluir cada vez mais nas outras ciências? Há muito pouco tempo, António Costa Pinto lastimava a cada vez menor importância do historiador. Qual é a sua opinião? Eu acho que a História não se está a diluir nas outras ciências. Acho que há uma pouca... um pouco reconhecimento, ou melhor, uma pouca verbalização do reconhecimento exatamente ao estudo histórico. Ele quase que foi, o estudo histórico quase que em termos mais públicos, se calhar, foi quase que, na minha opinião, não é? Vale o que vale, muitas vezes balcanizado para
o que é mais ou menos exótico, balcanizado para o que é mais ou menos... Quando se necessita de justificar alguma coisa, lá vem o facto histórico que vai justificar. Portanto, não há realmente um movimento, e isso o Pedro tem razão, e Costa Pinto tem toda a razão no sentido de dizer da necessidade de a história, se calhar, lhe ser reconhecida como um patamar de leitura interdisciplinar que é também, e que muitas vezes não lhe é reconhecido esse patamar, muitas vezes por uma determinada balcanização exatamente dessa mesma posição, se calhar que ela se auto, isto é, não é a história que, é quem a faz que, portanto, que se reduziu, mas que como leitura, como visão ampla, também ela especializada, mas que congrega, mesmo realmente naquele, quando eu falava na interdisciplinaridade, era exatamente naquele espaço que é necessário para criar leituras mais aproximadas desse mesmo real. E, portanto, a esse nível a história continua a ser necessária. Portanto, não se desvaneceu noutras ciências. Pode ter dado a impressão que, mas não se desvaneceu noutras ciências. Pelo contrário, portanto, conseguiu até, eu acho que fez um movimento, isto é, quem faz, os historiadores, não é a história, mas os historiadores que fazem exatamente, têm conseguido percepcionar vetores de interrogação e vetores de leitura da realidade, da sua realidade histórica, têm conseguido utilizar e, portanto, têm enriquecido exatamente essas leituras. Por exemplo, dizer temas tão interessantes como histórias do cotidiano, como, por exemplo, histórias do sol, portanto, estou a falar até quase que temas, quase que microtemas, se me é permitido usar esta expressão, portanto, dão outro tipo de conhecimento e de aproximação e de releituras a contextos e a passados. Já estamos quase na fase final da nossa conversa e eu deixava-lhe apenas mais uma questão. Há pouco temos falado da história como ciência da dimensão do tempo, como vetores de interrogação, interpretação e de leitura, como acabou de dizer, e eu recuperava o que espero não há susto, porque há pouco referia que era o seu fantasma, mas voltando à sua dissertação de mestrado, quando no subtítulo, não é? Passo a citar Fernão Lopes de Castanheda, historiador dos portugueses na Índia, ou cronista do governo de Nuno da Cunha, a professora deixa uma interrogação e, portanto, no meu entender, e aqui abriria a opinião, o processo de escrita da história atravessa sempre momentos da frição, da metodologia de análise, que podem não se fechar. E há pouco falávamos na objetividade das ciências, e neste caso da história, que por vezes é pouco palpável. A recepção da história... e falava há pouco de nunca se conseguir chegar aos pontos todos que nos predispomos a estudar. A recepção da história, como questionava esse ouvinte, talvez já não esteja tanto no domínio do historiador, mas acha que estamos a transmitir bem a escrita da história? Acho que sim, e nós próprios temos percursos e nós próprios temos tempos. E foi interessante ter-me recordado exatamente essa interrogação, esse ponto de interrogação que apareceu exatamente no título do meu livro sobre a minha primeira aventura no espaço do Fernão Lopes de Castanheda, do meu fantasma, portanto, que ainda atualmente está comigo. É um fantasma muito bonzinho, eu acho que há fantasmas muito positivos, portanto, e que ainda bem que continua comigo, continuam outros, portanto, ainda bem que ele continua, não faz mal nenhum, portanto, não me assusta nada, não é nenhum Scream 1, 2, 3, 4, portanto, não é um Castanheda 1, 2, 3, 4, portanto, com aquelas sequelas todas de terror, dos gritos ou de outra coisa qualquer, não é isso, mas, portanto, mas é também aquilo que estava realmente a tocar. A questão foi um primeiro momento de
um primeiro longo, mas um primeiro momento de imersão num autor e numa obra, que era a sua história, e que me levou exatamente a colocar essa interrogação, o ponto de interrogação, que nesta altura eu retiro completamente, porque já comprovo perfeitamente que foi. Portanto, isto é, naquela altura eu percepcionava, por aquilo que eu tinha trabalhado na altura, que quase de certeza que era, não é? Quase de certeza que era. Mas ainda não tinha, portanto, ainda não tinha não tinha mergulhado o suficiente no sentido de descodificar as teias intrínsecas naquela escrita, portanto, do Castanheda, da sua história, para poder dizer que ele seria, ou que ele era, ou que ele foi o historiador de. Até porque havia um elemento que ainda continua a permanecer, que é o elemento de o livro em que ele, Fernão Lopes de Castanheda, fala sobre o Nuno da Cunha, ser um livro que é impresso pelos filhos, portanto, é pela mão dos filhos que ele aparece. Portanto, e essa situação levava-me a que eu pudesse questionar que fosse. Agora, claramente, eu retiraria esse ponto de interrogação estes anos todos passados sobre, porque era aquilo que eu estava a dizer há pouco. A nossa profissão enquanto historiadores, eu acho que isso é positivo, podemos não chegar à verdade última, mas se calhar ninguém chega à verdade última, ou melhor, ao conhecimento pleno, à utopia perfeita, não é? Aliás, o próprio Moore, quando faz a sua utopia, fala como fantasia sobre uma realidade e leitura pedagógica ou interrogativa, ou pedagógica de influência sobre a realidade. Portanto, o que eu estava realmente a considerar é que é possível, ao longo do nosso percurso, quando atravessamos este percurso, é possível chegarmos a certezas, no sentido de certezas, mesmo que sejam microscópicas, mesmo que seja como os nossos outros colegas cientistas chegam e dizem: eu consegui determinar o anel da tromba do elefante, não sei quanto, eu descobri-o. Pronto, nós também somos capazes de descobrir essa pequena molécula num tempo perdido, mas conseguimos-la, e portanto eu acho que isso aqui é fascinante também. Muito obrigado, professora. Antes de terminarmos, gostaria só de ler aqui pequenas mensagens que eu acho importante. Primeiro dizer-lhe que no Facebook coraçõezinhos não faltam. Ai, que bom! Portanto, eu gosto imenso. As pessoas, os membros do nosso grupo estão a gostar muito da conversa. Temos, por exemplo, a Luísa que diz obrigado por este live, o Manel que diz o debate está muito interessante, os meus parabéns aos organizadores e participantes. A Maria Leal que diz professora Ana Paula Avelar, minha professora de História e de Idade Moderna. Uma cadeira dificílima. E a Vanessa que diz gostaria muito de ficar a continuar a ouvir este debate com a professora de História e de Idade Moderna. Infelizmente tenho outra disciplina para estudar, regressarei para ver o replay. Só posso falar, claro, para os alunos da Aberta, mas para todos os que nos estão a ouvir e a ver neste momento, não se preocupem, continuem a estudar quem não conseguiu ver este live, porque o vídeo vai ser disponibilizado no Facebook e podem... Eu queria fechar só com uma questãozinha, mesmo para fechar em grande. A professora tem, no fundo, algum conselho ou reflexão que queira partilhar com as pessoas, para auto-historiadores que futuramente irão entrar nesses caminhos da escrita da história? Não sei se... Tenho. Não desistam, nunca. É apaixonante, é cansativo. Em determinados momentos nós ficamos derrotados, completamente derrotados, assoberbados, atulhados de papéis, de documentos, não sabemos o que é que havemos de fazer, como é que havemos de encontrar, mas encontramos sempre uma luzinha e dá um prazer tão grande quando nós encontramos essa luzinha. Luzinha no sentido de conseguimos perceber, isto é que me faltava. Não.
ele passou por ali, ele realmente passou por ali, ele teve com aquela. Conseguimos entrever nos documentos essa reconstituição que nós pretendemos desse mesmo passado que nós buscamos e termos a noção que, apesar de não estarmos no momento a poder decidir sobre aquilo que é imediato, ou melhor dizendo, sobre aquilo que é imediato, nós estamos a conseguir construir uma comunidade melhor, porque damos as pistas de leitura para o nosso presente. E quando somos professores, estamos, no fundo, a transmitir esses conhecimentos e a formar. Formar no sentido que a função do professor também é formar. E estamos a intervir na sociedade. E estamos a formar e estamos a construir essa sociedade melhor. E temos um papel preponderante. Portanto, ser historiador é uma profissão às vezes solitária, não é? É um diálogo muito com algo que já não nos responde. Mas encontramos sempre lá a resposta. E nunca desistam, porque é um prazer imenso quando encontramos a resposta. Muito obrigado, professor. Nada. Muito obrigado, então. Penso que podemos fechar, por muito que nos custe o nosso tempo de conversa de hoje, já terminou. Agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam e que, pelos comentários que nos fizeram chegar, parece-nos que tenha sido uma conversa e construtiva. Diz, João? E coraçõezinhos, que é muito importante. Pronto, e apaixonada por historiadores, como a professora já partilhou, é a nossa paixão comum, e agradecer imenso à professora Ana Paula Avelar por ter estado hoje connosco à conversa, e a conversa do IHSHG volta para a semana, no mesmo dia, à mesma hora. Muito obrigada. Obrigado a nós, professor. Obrigado. Não, muito obrigada a vós. Obrigado da minha parte também. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. Até uma próxima.